Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol. Boa noite, Nadédia. Boa noite a todo mundo que nos ouve, nos assiste. Boa noite. Vera, vamos começar falando de Banco Central. Ontem o presidente do BC esteve contigo no Roda Viva, hoje voltou a falar num evento de um grande banco, sempre num tom conciliatório, né? Ele adotou um tom totalmente conciliatório, Carol, e falou que pretende se reunir com o presidente Lula, chancelou por várias vezes a conduta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em vários momentos ele usou: o Haddad está 100% certo, eu concordo 100% com o Haddad. Disse que a intenção dele é trabalhar junto com o governo. Na primeira resposta lá no Roda Viva, ele já fez questão de afirmar que a eleição foi ilícita, foi legítima, então também se afastando do bolsonarismo nessa questão da eleição e tentando com isso atenuar e amenizar o efeito daquelas piores considerações que havia de associação entre ele e Jair Bolsonaro, né? O fato dele estar no grupo de ministros do Bolsonaro, de ter ido votar no dia da eleição com a camisa verde e amarela da seleção brasileira. Então ele foi com a bandeira branca hasteada. Teve um único ponto em que ele não cedeu e deu a entender que não vai ceder, que é a possibilidade de a reunião do Conselho Monetário Nacional, que acontece nesta quinta-feira e que reúne ele, o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet, discutir, rever as metas já fixadas para a inflação. E quais são essas metas? A deste ano corrente de 2023, que é de 3,25% de alta da inflação, e a do ano que vem, 2024, que também já está fixada e que foi fixada em 3%. Então, ele acha que rever essas metas no CMNE significaria aí você dar o recado, Acho que a gente perdeu o contato. Deu uma travadinha aqui com a Vera. Estamos tentando refazer a conexão, justamente enquanto ela nos falava sobre a expectativa dessa reunião do Conselho Monetário Nacional, né, que acontece na quinta-feira, que haveria essa discussão a respeito da meta da inflação. Estamos tentando aqui refazer o contato com a Vera Magalhães para ela concluir aqui o raciocínio. Vamos tentar fazer uma ligação aqui com ela, Carol. Vamos tentar. Tem muita coisa para falar sobre essa entrevista do presidente do Banco Central, né? Ele teve ontem no Roda Viva, como a Vera estava falando, nesse tom conciliatório. Como eu destaquei aqui na abertura do programa, ele participou hoje de um evento de um grande banco, disse que é preciso ter um pouco mais de boa vontade com o governo, mas ele se mantém ali irredutível na questão dos juros, né? Diz que a opinião dele é pouco relevante, que mesmo que ele saísse porventura do Banco Central, isso pouco ia mudar, diz que é contra esse tipo de mudança na meta de inflação, o que vem sendo aventado aí pelo governo. A gente está comentando justamente isso, né? Mas ele disse que é contrário, que aumentar a meta de inflação não teria aí o resultado esperado, pelo menos pelo governo, na queda dos juros, né? Mas, de qualquer forma, o tom aí de conciliação, temos que ver como é que vai ser a resposta agora do governo, né? Se isso vai arrefecer ali as investidas contra o presidente do Banco Central. Tá de volta a Vera, nos ouve, Vera? Ouço, não sei até que ponto vocês me ouviram, porque eu continuei falando um monte e não percebi que eu tinha caído. A gente estava no começo ainda, quando você falava sobre essa expectativa não de discutir, né? De não discutir a meta da inflação nessa reunião do Conselho Monetário. Na reunião do CMN, exatamente. Exatamente, Nadédia e Carol. O que ele não abriu mão, mesmo com o tom conciliatório que adotou, é dessa ideia de que não é produtivo você discutir a meta no CMNE com o bonde já andando, ou seja, com o ano já em curso, quando você tem uma meta de 3,25% para esse ano e de 3% para o ano que vem. Isso vai fazer com que o mercado automaticamente compreenda que você não cumpriu a sua meta e com isso você já vai jogar a inflação para cima, o câmbio para cima e os próprios juros futuros vão ficar
mais altos. Então, isso é algo que ele demonstrou que não vai abrir mão. E aí a gente fica na expectativa de saber se esse assunto vai ou não ser discutido na quinta-feira, né? Sim, agora a gente estava até comentando ontem aqui sobre a expectativa, a possibilidade, né, de se convocar ou convidar pelo menos o Campos Neto para falar no Congresso, seria uma iniciativa do PT. Isso ainda vai para frente, Vera? Olha, isso foi o tom da reunião do Diretório Nacional de ontem, né, na DED, e eles estavam claramente pintados para a guerra. Talvez imaginando que o tom do Roberto Campos Neto na entrevista, mesmo nessa fala que ele fez hoje em um grande banco, seria de peitar o governo e reiterar suas posições e dizer que ele tem autonomia e que, portanto, vida que segue. E não foi isso que ele fez. Ele se mostrou alguém disposto a comprar a pauta, inclusive, do governo em relação ao crescimento econômico, a pauta de que, sim, também a função secundária, mandato legal do BC, perseguir o pleno emprego e, portanto, a preocupação com o social e com o crescimento também está na agenda e também está no horizonte do Banco Central. E aí falou que gostaria de ter uma nova reunião com Lula com isso. Esse discurso mais belicista que o PT adotou ao longo de toda a tarde de ontem ficou meio sem propósito e sem lugar. Mesmo porque, em relação a isso, ele disse, olha, eu tenho uma obrigação que é legal de prestar contas ao Congresso, então não precisa me convocar. Eu já faço isso regularmente na Comissão de Assuntos Econômicos, já tenho falado com o presidente indicado para cá e estou à disposição para ir a hora que for explicar a política monetária no Congresso. Então, com isso, quebrou um pouco as pernas dessa ideia. Não que essa ideia fosse prosperar de qualquer forma, porque para você convocar, aprovar um requerimento de convocação de uma autoridade, isso tem que ser votado. Tem que ser votado na comissão em que você apresente o requerimento ou, se for o caso, no plenário, caso você queira que a autoridade seja ouvida no plenário. E não tem clima para aprovar uma convocação dessa, justamente porque o Congresso hoje é majoritariamente pró-autonomia do BC e próximo do Roberto Campos Neto na pessoa física. Ele mesmo fez questão de falar ao longo de toda a entrevista o quanto que ele recebe de deputados e senadores, como ele tem boa relação com deputados e senadores de vários partidos, como ele conversou, inclusive, com o senador Rogério do PT de Sergipe, que foi relator de um dos capítulos da autonomia do Banco Central. Então, com isso, ele foi desarmando as bombas. Ele foi para a entrevista, visivelmente, disposto a desarmar essas bombas. Do tipo, se vocês quiserem brigar, vocês vão brigar sozinhos. E aí fica muito mais caro para o PT e para o presidente da República brigarem sozinhos. Porque enquanto você tem alguém para você colocar como um inimigo, como um espantalho, você consegue manter a trupe ali animada, o debate acalorado, mas a partir do momento em que esse adversário diz, não, eu não quero brigar, eu quero jogar junto com vocês, perde um pouco a graça. Então, a sensação que eu fiquei dessa terça-feira é que ainda estão assimilando qual é o próximo passo. O Lula partiu para uma outra agenda, deixou esse assunto um pouco de lado, se reuniu de manhã com o Haddad para tratar da reunião do CMN, portanto, tem aí também do lado do governo uma parada tática para decidir qual é o próximo passo, se é recolher os flaps da briga pública e partir para tentar uma disputa no CMN, ou se isso também é arriscado. Eu imagino que se o Haddad for ter voz ativa nessa discussão, ele vai dizer que não é o momento de você levar para o Conselho Monetário uma discussão sobre mudança da meta deste ano e de 2024, porque isso vai causar um rebuliço fenomenal no mercado e você já tem uma discussão da meta de 25 aí para frente. Então, seria melhor você fazer a discussão da meta de 25 dentro já do que o governo imagine ser uma reforma do regime de metas, porque também tem isso. O PT não quer só mexer nos juros na marra, mexer na meta de inflação na marra, acabar com a autonomia do Banco Central, ele também quer rever o sistema de metas de inflação. Então, são muitas batalhas ao mesmo tempo, com pouca bala para ganhar
todas elas. Eu imagino que se o PT entender o tamanho da encrenca que comprou para si, se o Lula, aliás, entender, vai sair aos poucos desse fronte, vai deixar para lá essa história de regramento de inflação e aos poucos o PT também vai desistindo dessa coisa de fazer manifestação na frente da sede do BC, de convocar o presidente do BC, porque nada disso vai render alguma coisa muito produtiva. E como é que o mercado reagiu, Vera? Reagiu bem a entrevista e bem a fala dele na conferência do banco, porque foram todas elas na mesma linha. Nessa fala de hoje ele falou em boa vontade, em ter boa vontade com o governo do PT. Se você for olhar, é uma fala conciliatória, mas ela fala que tem uma escolha engraçada de palavras, né? Como se ele se colocasse fora do governo e aí falasse em ter boa vontade com o governo do qual ele está fora. Então foi um pouco esquisito, mas também é na linha conciliatória. Então o mercado reagiu bem às falas do Roberto Campos Neto, mas existem as expectativas quanto ao que vai acontecer na quinta-feira. E o problema é que o mercado externo influenciou um pouco agora, no fim do dia, o fechamento da Bolsa e do dólar. Então a Bolsa fechou em leve queda, o dólar fechou numa leve alta, mas não foi em razão da crise com o BC. Durante o dia, inclusive, se pensou que poderia estar afastada dessa crise, mas como a Gleice Hoffmann voltou à carga e o assunto segue vivo por causa da reunião do CMN, segue uma certa apreensão em relação a isso. Mas a entrevista dele foi bem vista pelo mercado, até porque ele faz parte, né? Ele é uma pessoa que tem a sua origem no mercado financeiro e tem um bom trânsito com esse mesmo mercado. Vera, falando em outro tema agora, no meio militar, entre militares, está havendo uma crise? Tá sim, Nadédia. A gente teve hoje aí uma decisão importante no meio militar, que é a decisão do alto comando do Exército relativa a promoções, né? A promoções e ascensão na carreira militar. Hoje teria essa definição a respeito de quais os generais seriam promovidos a 4 estrelas, que é a graduação máxima na hierarquia militar. E aí 3 desses generais foram promovidos. Dentro dessas promoções, ficou evidente quem não foi promovido, quem foi de alguma maneira retido na hierarquia por associação no entendimento do alto comando do Exército com a gestão anterior e com a ala, digamos assim, golpista da gestão anterior. Então, o número 2 do general Augusto Heleno, seu secretário executivo no Gabinete de Segurança Institucional, foi um dos que ficaram retidos, que não tiveram a sua promoção aprovada a general de 4 estrelas. E isso é uma coisa muito importante dentro da carreira, muito importante dentro da força. E você ficar marcado como alguém que não ascendeu é algo bastante grave dentro da mentalidade militar, dentro da organização do Exército. Então, isso ainda é uma consequência do 8 de janeiro, e com isso o general José Russo Penteado, que é esse número 2 do general Heleno, ficou com uma marca ali indelével de que tem alguma ligação com os eventos que culminaram no 8 de janeiro. Da mesma maneira, também não teve a promoção esperada o general Weber Portela, que a gente vai se lembrar, foi o designado pelo Braga Neto para aquela comissão de transparência que houve ali na Justiça Eleitoral, que o TSE convocou e o Exército fez questão de colocar alguém lá dentro, e o Braga Neto e depois o general Paulo Sérgio designaram esse general, e ele era aquele que mandava os ofícios a cada semana. Vocês ainda me ouvem, não? Sim, estamos te ouvindo. Tá, porque tocou o telefone aqui. Ele era aquele que mandava os ofícios a cada reunião, pedindo mais informações, colocando em xeque
a segurança das urnas. Então, também foi outro general que não virou 4 estrelas nessa leva de promoções do alto comando. Bom, e a Procuradoria-Geral da República segue apresentando denúncias contra os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, agora mais 139, já são no total aí 835 pessoas, né, Vera? Ainda bem que você fez essa conta, porque eu ia dizer que sim, que hoje foram 139, mas que eu não tinha a menor ideia em quanto estava essa conta até agora, Carol. Peguei uma colinha aqui, Vera. Boa, obrigada, amiga. Me salvou também. É isso, a gente tem já esse número grande, mas ainda não compreende a totalidade de quem participou, porque a gente tinha mais de 1.000, tinha milhares de pessoas naquele dia. E com isso mostra essa celeridade da PGR e o fato de que aqueles mecanismos de investigação, você fazer ali toda a análise do material genético deixado por essas pessoas, a análise dos vídeos, análise de impressões digitais, tudo isso está resultando e você está conseguindo chegar aos nomes e à participação das pessoas. E o fato de que a maioria deles foi presa no dia, mas também quem não foi preso em flagrante está sendo alcançado por essas investigações. A gente já falou aqui dessa mudança de mentalidade da PGR, passado o 8 de janeiro, e o fato de que ela agora está totalmente investida na ideia de punição, algo que não estava na cabeça do Augusto Aras antes da eleição, principalmente. Ele era muito condescendente com qualquer outro ato golpista que já aconteceram vários outros antes do 8 de janeiro, que foi o pior deles e aquele notadamente terrorista. Mas então é isso, 835 pessoas já denunciadas, suspeitas de envolvimento, 645 incitadores e 189 executores. É que nem no The Last of Us, que você tem ali a distinção entre os tipos de zumbis, a gente também tem a distinção aí entre os tipos de denunciados no caso do 8 de janeiro. Ainda não cheguei nessa parte do tipo de zumbis, não. Só vi um pedaço de The Last of Us, tá? Tá puxado. Isso não chega a ser um spoiler, isso aí é um básico ali. Não, tudo bem. Vera, agora tem uma outra complicação aí entre as que a gente está acompanhando após o fim do mandato do Bolsonaro, a respeito dele da Justiça. O Supremo mandou para a Justiça Eleitoral um inquérito contra ele por uso indevido de crianças no material de campanha. Segue aquela mesma lógica que eu já avisei aqui, que eu já comentei, que é que agora tudo vai descer mesmo. Esse é um inquérito aberto a partir de uma representação, quando ele usou crianças que foram fazer uma visita ali ao Palácio da Alvorada em cenas de lives e do seu material, e enfim, sem a autorização dos pais. Eram crianças de uma escola que participaram de um evento e foram usadas no material de campanha sem nenhum tipo de autorização por parte dos pais ou da escola, etc. Isso vai para a Justiça Eleitoral e agora já são 9 os casos que desceram e que vão ter, portanto, a competência da primeira instância, seja ela a primeira instância civil ou criminal ou primeira instância eleitoral. Mas o que eu disse aqui que eu imaginava que iria acontecer e depois eu tive uma confirmação por parte do Supremo Tribunal Federal é que os inquéritos com o ministro Alexandre de Moraes seguem com o ministro Alexandre de Moraes e Bolsonaro e outros que não tenham foro seguem pendurados no Supremo nesses inquéritos, porque aí a associação se dá pelo assunto, pelo tema e não pelo foro. Então, ele não vai se livrar do Xandão tão fácil assim, vai continuar com o ministro Alexandre de Moraes a investigação do 8 de janeiro e tudo concernente a ele, e também dos inquéritos anteriores, e Bolsonaro continuará respondendo naqueles em que ele for arrolado. Tudo que o Bolsonaro queria era se livrar desse caso, né, do Alexandre de Moraes, mas então não vai rolar. Não vai rolar.
Ô, Vera, para a gente fechar, vamos falar dessa decisão do STJ de reduzir pela metade a condenação de José Dirceu na Lava Jato? Pois é, uma discussão da 5ª Câmara do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que acatou uma alegação de um recurso do ex-ministro José Dirceu e de seu irmão, foram condenados numa das várias fases da Lava Jato, por corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. A reinterpretação feita pelo STJ é o seguinte, que os 2 milhões em propina que o ex-ministro teria recebido por intermediar um contrato com a Petrobras, na verdade não podem ser caracterizados como lavagem de dinheiro, porque eles nada mais seriam do que o produto da corrupção passiva. Então, o recebimento da propina seria, na verdade, a prova de que eles sofreram corrupção passiva, mas não que eles lavaram o dinheiro dessa forma. Essa coisa da lavagem era uma interpretação que sempre gerou muita dúvida jurídica, mas que a Lava Jato conseguiu consagrar esse conceito de lavagem dessa maneira, que foi uma discussão já desde o mensalão e que agora o STJ também está revendo, também voltando para uma posição mais clássica em relação a isso, em relação aos entendimentos que prosperaram, chegaram a prosperar no mensalão e agora também na Lava Jato. Então, com isso, a pena dele será encurtada de 8 para 4 anos, um ganho aí, uma vitória judicial do ex-ministro José Dirceu. Então, tá bom. Fechamos, Vera? Fechamos. Desculpa aí pela queda da imagem, a internet na minha casa anda muito ruim, eu vou trocar, mas deu para fazer por áudio. Deu tudo certo. Obrigada, Vera. Boa noite para você. Até amanhã. Para vocês e até amanhã, gente. Beijo.